gente conversa agora com Anne Ortiz, deputada federal pelo Cidadania do Rio Grande do Sul. Uma ótima tarde a você, Ana. Seja bem-vinda à nossa programação. Também nos acompanha Daniel Hittner, nosso diretor de jornalismo em Brasília. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Daniel. Um prazer imenso estar aqui, principalmente para tratar de temas importantes e que podem trazer um impacto muito negativo, né, no nosso país, que já vê, né, uma inflação aí corroendo o salário dos brasileiros. Já vamos começar por este impacto, Anne. E eu gostaria de entender qual que deve ser, talvez, o impacto da taxação específica sobre LCAs para o setor de agronegócio. São muito utilizadas para o financiamento, para o custeio de produções. É talvez uma linha de arrecadação de recursos mais barata para os bancos que vão posteriormente emprestar este dinheiro para produtores rurais e está presente, inclusive, no Plano Safra, que foi apresentado ontem. O LCI, o LCA, assim como o CRI e o CRA, eles acabam se tornando, né, uma forma atrativa de onde esses investidores vão buscar o dinheiro e também fazer os seus investimentos, né? Ele é positivo para ambos os lados, tanto para quem investe quanto para quem precisa de recurso. Tanto é que se tornou uma possibilidade e virou um mercado muito grande por não ter esta cobrança do imposto de renda. Então, nós conseguimos perceber, e até o mercado já se manifestou em relação a isso, que o impacto será muito grande. O governo federal, acho que é importante a gente ter isso muito claro, o governo federal ele quer buscar o seu equilíbrio fiscal aumentando cada vez mais os impostos e muitas vezes dando o recado errado para a população, como se esses impostos que o governo cria ou que o governo aumenta, e já foram 24 desde 2023, desde quando se iniciou o governo Lula, eles não trazem um impacto a uma parcela específica da população, eles acabam impactando toda a população. Isso com o IOF, isso acontece com o LCI, o LCA também, principalmente no que diz respeito ao valor dos alimentos. Enquanto isso, né, a inflação aí, ela corrói o poder de compra dos brasileiros que enxergam todos os dias, quando vão aos supermercados, a sua capacidade de compra diminuindo dia após dia. Então, o governo, na minha opinião, faz um enfrentamento equivocado em relação a esse equilíbrio fiscal e pode comprometer muito a economia do país, principalmente com essas decisões. Acho que a Câmara deu um recado em relação ao IOF e que o governo busca agora, né, reverter através do STF, fazendo um enfrentamento direto a uma decisão da Câmara e inclusive dobrando a aposta, né? E da mesma forma, ele encaminha também, eu acredito, com esse posicionamento, uma decisão em relação a essa medida provisória. Perfeito. Daniel Hittner, por favor. Deputada Anne, obrigado pela presença aqui no estúdio da CNN em Brasília. Pegando justamente essa deixa sua aqui na última resposta, como fica o ambiente no Congresso, na Câmara dos Deputados, mais especificamente, para a votação da medida provisória 1303, depois de uma derrota do governo com a derrubada do decreto do IOF e a decisão do governo de ir ao Supremo Tribunal Federal para contestar essa derrota na Câmara? Isso tem implicações na tramitação da medida provisória? Daniel, eu acredito que sim, o governo deveria buscar, através do diálogo, né, construir junto à sua base e não recorrendo ao STF. E essa não é a primeira vez, tá, que o governo recorre ao STF após uma decisão do Congresso Nacional que contrariava a sua vontade. Eu fui relatora do projeto que garantiu a desoneração da folha de pagamento. E o governo, não contente com a decisão, que não foi só a decisão de aprovar a prorrogação da desoneração da folha, mas também que derrubou o veto presidencial em relação a esse projeto, recorreu ao STF e o STF interviu sobre a decisão
que representa, né, a grande maioria dos brasileiros, que é representada dentro do parlamento. Mais uma vez, o governo toma a mesma atitude, contrariando inclusive outras falas do presidente Lula, que falava que o caminho era através do diálogo. O presidente que vê a sua base encolhendo cada vez mais, até porque eles já tiveram medidas de aumento de impostos, de criação de novos impostos, e isso tem dado resultado. Tanto é que a arrecadação do governo de janeiro a maio desse ano bateu o recorde, atingiu 1,2 trilhões de reais. E mesmo assim, mesmo com uma arrecadação recorde, mesmo com o efeito que o governo queria atingir, tendo atingido esse efeito de aumento da arrecadação através do aumento de impostos, mesmo assim o governo ainda não consegue buscar o equilíbrio fiscal. E, na minha opinião, deveria fazer um enfrentamento à gastança desenfreada, buscar um equilíbrio das contas públicas, e não é em um ponto só específico. As reformas, elas deveriam ser muito mais amplas, porque o problema que a gente vê, inclusive nas falas repetidas do ministro Haddad, o problema que o Brasil vai enfrentar nas contas públicas é um problema gravíssimo. Nós não queremos que isso aconteça, mas também entendemos que há um limite para o aumento de impostos e para a responsabilização da população frente a esse desequilíbrio fiscal. Perfeito. Mais cedo, Anne, o ministro Fernando Haddad foi perguntado sobre essa relação com o Congresso Nacional. Ele disse que apenas um questionamento para o STF não seria motivo para um atrito entre os poderes, apenas saber se é constitucional ou não o decreto presidencial que instituiu o aumento do IOF. Disse que não recebeu nenhum tipo de ameaça do Congresso Nacional em relação à medida provisória ou outros projetos do governo que estão na casa, que devem passar pelo Congresso Nacional. Há uma ameaça velada do Congresso para a medida provisória e para outras iniciativas do governo que devem passar por votação nas duas casas? Gabriel, eu talvez não utilizaria o termo ameaça, mas eu acho que é um recado da Câmara dos Deputados em relação ao governo, né? De que não se tolera e não se aceita mais aumento de impostos. Inclusive, essa foi a fala do próprio presidente Hugo Motta, umas semanas antes de colocar em votação a urgência do PDL e, na sequência, o próprio PDL que derrubou esse decreto. Ele disse, não há mais espaço para aumento de impostos. O Congresso já entregou ao governo tudo que o governo fez. Agora o governo precisa também fazer a sua parte. Perfeito. Richner, por favor. Deputada, o Congresso cobra muito a responsabilidade fiscal, corte de gastos, iniciativas por parte do governo, mas é o mesmo Congresso que também gasta 50 bilhões de reais por ano em emendas parlamentares, que não votou o PL dos supersalários, que também tem mandado sinais ambíguos em relação a corte de despesas, quando a gente fala de despesas que são do próprio Legislativo. O que a senhora mira ali e acha factível no ambiente político atual? A gente lembra que daqui a um ano todo mundo vai estar em campanha eleitoral. O que é factível, por iniciativa do Congresso, entregar efetivamente? O que o Congresso se dispõe no seu sentimento a encaminhar e votar para corroborar, ajudar com esse ajuste de gastos, ajuste fiscal? Perfeito, Daniel. Eu acho que alguns temas precisariam, né, e deveriam ser enfrentados, sim. Eu vou buscar como exemplo aqui o próprio LCI e LCA, tá? Uma previsão do governo em aumentar a arrecadação com esse 5% de imposto sobre essas letras de crédito, que aumentaria a arrecadação aí em aproximadamente 10 bilhões de reais. Saiu uma notícia que no ano passado, né, no exercício de 2024, só em salários que ultrapassaram o teto constitucional, juízes e desembargadores receberam mais de 10,5 bilhões de reais. Então a gente vê um impacto muito grande na economia, né,
para a captação desses recursos e para quem investe também através desses recursos muito forte, podendo ter uma consequência aí na alta dos alimentos, em paralelo com um valor também bilionário de um teto constitucional que parece uma peça de ficção, porque não tem um enfrentamento em relação a isso. A questão dos supersalários, colocar em votação os supersalários, deveria ser colocado quanto antes. A própria reestruturação e algumas questões que também perpassam por dentro da Câmara dos Deputados também precisaria ser feito dessa forma. Claro que eu não posso falar em nome da Câmara dos Deputados, mas posso aqui falar através do meu mandato e com a responsabilidade que eu tenho de ter enfrentado esses temas polêmicos, né? Principalmente nas vésperas de eleição, porque quando era deputada estadual, eu fiz essas propostas e a gente obteve êxito, inclusive, na questão de cortar na própria carne lá no estado do Rio Grande do Sul. Fui proponente de propostas, por exemplo, que acabou com a aposentadoria especial dos deputados estaduais e da pensão vitalícia para os governadores. Era um tema muito sensível, muito polêmico, mas ele precisa ser feito, precisa ser enfrentado. E precisa ter coragem, porque quando a gente bate na tecla que não dá para mais aumentar impostos, não tem mais espaço para o aumento de impostos, o setor produtivo ele já está já não aguenta mais o peso, né, de tantos impostos, e não é só o setor produtivo, isso acaba sendo repassado para a população como um todo. Nós precisamos também enfrentar por exemplo, aqui a questão dos privilégios dos penduricalhos e também o corte, né, conseguir cortar na própria carne. Quando a gente olha, por exemplo, para o finalzinho do ano passado, o pacote fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad e equipe econômica frustrou o mercado financeiro, frustrou muitos dos deputados que cobravam por um controle de gastos mais ativo, um controle de gastos mais forte. Com esta frustração no final do ano passado, surgiram alguns projetos dentro da Câmara dos Deputados para cortes de gastos, medidas alternativas que se propunham a ser um corte mais amplo destes gastos públicos, um ajuste fiscal mais intenso. Você acredita que essa discussão não vai ser retomada agora? O Congresso não vai propor ativamente alternativas para cortar gastos? Quando se fala, talvez, deste último ano pré-eleições, daqui a um ano vai estar todo mundo em campanha eleitoral, como o Richard disse, para corte de gastos, o Congresso vai ser casa revisora, vai reagir ao que o governo vai propor? Eu acho que a gente pode usar como exemplo para essa construção de caminho futuro um projeto que foi aprovado agora, há pouco tempo atrás, de reajuste aos servidores e a transformação, né, de cargos vagos que não tinham custo, né, para a máquina pública em FGs e CCs, que o impacto nas contas públicas vai ser nos próximos anos, em 2025, 2026 e 2027, aproximadamente 72 bilhões de reais. Um projeto como esse não poderia sequer ser pautado, na minha opinião. Se a gente está vivendo um momento de dificuldade nas contas públicas, um momento que o presidente diz que precisa recorrer ao STF, senão não consegue governar, que o ministro também já diversas vezes já falou que nós teremos uma crise a partir do ano que vem muito grave e vai faltar recurso para muitos programas sociais do governo, para frentes que o governo precisa atuar. O governo deveria, ou a Câmara não deveria ter aprovado esse projeto. Mas aprova, por quê? Porque justamente a gente está aí num período, né, próximo, né, das eleições, e muitos não querem criar esse desgaste. É o que eu consigo imaginar e fazer de leitura. Então, se há um ambiente, né, para que possa realmente cortar gastos e fazer esse enfrentamento, sempre quando tem corte de gastos, se cria, né, um descontentamento. Mas eu acho que quando o objetivo principal é a
a economia do país poder sair, né, de uma maneira mais saudável, né, mais sanar as contas do que nós estamos vendo, acho que é um caminho importante. Mas o Congresso fará isso, pelo que eu tenho observado assim, dos últimos movimentos, se também houver um movimento e uma iniciativa do governo. O governo precisa mostrar que também está fazendo e não só colocar essa responsabilidade para cima ou no colo do Congresso Nacional. Dentro desta medida provisória, nós mencionávamos que tem a taxação de LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures incentivadas, outros títulos de investimento. Você me escuta, deputada, por favor? Tudo sim, certo? Agora... Escuto. Ah, maravilha, agora perfeito. E como eu mencionava, há essa proposta de taxação de LCIs, LCAs e outros títulos que hoje são incentivados, não pagam imposto de renda, vão ter essa tributação de 5%, essa é a proposta do governo. Mas dentro da medida provisória há também outras propostas. Aumento, por exemplo, de taxação de bets, a padronização da tarifa do imposto de renda para investimentos de diversos vencimentos, seja de 3 meses até 2 anos, todos terão essa alíquota de 17,5%, essa é a proposta do governo. Há também mudança na contribuição social sobre o lucro líquido. Você acredita que o ponto mais sensível dessa medida provisória seja apenas LCI e LCA, que essas outras mudanças têm chances de passar com este clima entre executivo e legislativo, ou a medida provisória completamente vai ser rechaçada pelo Congresso, é o que você sente na Câmara dos Deputados, por exemplo? Eu, apesar de concordar com a questão das bets, eu acho que a medida provisória deve ser rechaçada de maneira integral, porque nós precisamos buscar, de alguma forma, ter previsibilidade aqui no nosso país, principalmente o que o país quer mostrar para o investidor, para quem investe, né? Por mais que algumas dessas medidas começam a valer a partir de dezembro desse ano, acho que se deixa recados muito claros para a questão do investidor. É óbvio que eu acho que as bets deveriam ter um aumento na alíquota, e isso já deveria ter iniciado dessa forma, e não mudar a regra no meio do jogo. Mas essa medida provisória como um todo, na minha opinião, deve ser rechaçada de maneira total, porque alguns pontos ali a gente vê um impacto em setores mais sensíveis, como é a questão do agro e do setor imobiliário, mas todas elas impactam de alguma forma investimentos e investimentos importantes, investimentos grandes, né? Deputada Anny Ortiz, obrigado pelo teu tempo, pela participação na nossa programação. Lhe desejo um ótimo trabalho, uma boa quarta-feira. Obrigada, Gabriel. Muito obrigada, Daniel. Reitero aqui o agradecimento ao convite. Sempre um prazer imenso estar com vocês.